Talvez o problema nunca foi você esquecer a outra pessoa. Talvez o seu maior desafio está sendo Esquecer aquela versão que você era enquanto estava naquele relacionamento. o que eu mais vejo em consultório é pessoas que, por algum motivo e por alguma razão, criaram uma identidade baseada no outro, porque é aquilo que eu sempre falo, quando eu não estou completa, eu baseio a minha salvação no que o outro gera em mim. E aí, quando chega no fim desse relacionamento, é como se uma parte sua também tivesse ido embora e você confunde muitas vezes a volta daquele relacionamento com aquilo que você era. E hoje é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então já fica comigo. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a psicanalista clínica Michele Carnino e hoje eu quero trazer para você como que você pode ter perdido a sua identidade dentro de um relacionamento e talvez você está achando que sente falta da pessoa quando na verdade você está sentindo falta daquilo que você era. Então, se você já gostou desse tema, já deixa o seu like aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque toda semana nós temos conteúdos para ajudar você a se amar, se respeitar e a construir relacionamentos saudáveis. Então vamos juntos? Bom, o que eu mais vejo em consultório é: Michele, quando eu estava com aquela pessoa, parece que eu era mais completa, parece que eu era mais feliz, parece que eu tinha mais autoridade. E agora eu estou meio perdida. Por quê? Porque quando a gente rompe com um relacionamento, não é apenas o fim de algo, é fim de uma expectativa, é fim de uma história, é fim de planos, é o fim também de uma identidade que você estava dentro daquele relacionamento. O que que isso significa? Quando eu entro para um relacionamento, algo em mim passa a mudar, porque eu começo a ficar mais parecida com o outro. E talvez na minha dependência emocional, eu acabei me adaptando muito ao outro. Por quê? Porque em algum momento eu supri no outro as minhas faltas. Então, o que eu quero que você me responda agora: quem sou eu sem o outro? Porque você entende que é aquilo que eu sempre trago nos vídeos, se eu entro nesse relacionamento com falta de mim, eu supro no outro as minhas expectativas. Então, quando vem esse rompimento, às vezes não é do outro que você está sentindo falta, mas do que o outro te proporcionava, porque você criou essa expectativa. Tá entendendo? Então eu quero que você me faça, se faça essa pergunta: quem sou eu sem o outro? Porque o que eu mais vejo, tanto em homens como mulheres, é buscar uma pessoa salvadora, uma idealização de algo que vai suprir, vai fazer você ser alguém. Quando na verdade você não vai ser alguém por causa do outro, você vai ser alguém porque você está estruturado, você está com suas emoções em dias, você já trilhou o que você deseja. Mas aí, quando eu venho com essa disfunção, eu começo a colocar o outro num pedestal na minha vida. Então eu começo a achar que eu me tornei melhor por causa daquela pessoa. Uma coisa que eu escuto muito: "Ai, o meu parceiro ou a minha parceira é muito melhor do que eu. Eu tenho os meus defeitos, aquela pessoa ela é bem desenvolvida, ela tem uma inteligência emocional", e aí você percebe que não existe uma equivalência, então você fica suprindo toda a sua falta no outro, como se o outro fosse melhor, como se o outro fosse merecedor, como se o outro desse conta e você não. E aí você começa a ficar preso, você se anula nessa relação porque você realmente acha que o outro é melhor do que você. E a pergunta é: quem é você nesse contexto? O porquê que o outro é melhor do que você? O porquê que você se coloca tanto para baixo? Por que que você se diminui? E agora eu quero trazer uma reflexão. Se esse relacionamento voltasse com a mesma dinâmica, você continuaria feliz? Porque eu vejo pessoas que na verdade, "Ai, eu gostaria de voltar", mas enquanto estava no relacionamento queria terminar, porque algo ali já não estava bom. Mas quando você tem que se deparar com a sua versão verdadeira, você se perde, porque você criou expectativas e criou toda uma identidade moldada no outro. E aí quando o outro vai embora, volta a ser você com os seus medos, com as suas frustrações, e nós, de alguma forma, queremos suprir toda essa falta.
Aí eu chamo aquilo de dopamina barata, né. Eu não consigo olhar para as minhas dores, então é mais fácil eu me enfiar em um relacionamento onde o outro me salva. Mas você percebe que essa dinâmica ela é disfuncional? Porque você é a única pessoa que pode salvar você. Você é a única pessoa que pode ser completa. A outra pessoa não pode vir e somar com as suas feridas. Você tem que olhar para você e trilhar o seu propósito, o seu caminho, a sua verdade. E quando vem o outro, vocês dois somam para estar debaixo da mesma missão, indo para frente. Então, a pergunta é: será que eu sinto falta da pessoa ou eu sinto falta daquilo que ela me proporcionava? E eu preciso que você seja sincero com você. Relacionamento e identidade andam aqui, porque o que mais a gente vê é relacionamentos disfuncionais, onde um supre a necessidade do outro, ou seja, as duas feridas se ligam. E aí eu pergunto para você, qual é a sua ferida? É amor que você realmente tem por essa pessoa ou é alguma insegurança e alguma disfunção que você está tentando suprir? Seja sincero com você, seja honesto com você. Eu não estou aqui gravando vídeo para apontar o dedo, eu estou aqui para te trazer essa reflexão, porque às vezes a gente chama de amor, né, aquilo que na verdade é uma ferida. Às vezes a gente chama de plano de Deus, ou eu vou orar com um monte de coisas disfuncionais, porque eu não quero olhar a verdade sobre mim. Então eu começo a mascarar aquilo que eu estou sentindo. Porque na verdade, o que eu mais vejo é pessoas que em algum momento eu acho que elas precisavam comprar amor. E talvez você está nesse contexto. E se essa mensagem está falando com você, já deixa o seu like aqui, hein. Em algum momento você aprendeu que você precisava merecer amor. Então eu só era visto quando eu fazia, eu só era visto quando eu entregava, eu só era amado quando eu realmente me anulava. E aí você traz esse relacionamento para a vida adulta, essa dependência. E tudo começa na infância. Aí alguém está pensando: "Michele, esse papo de infância de novo". Sim, gente, tudo começa na infância. Como que você aprende a se relacionar? Você aprende a se relacionar observando o relacionamento dos seus pais, dos seus avós, dos seus cuidadores. Como que você aprendeu a se relacionar? Lá na escola, com seus amiguinhos, vendo os professores. Dentro de todo esse contexto, você foi sendo montado, você foi adaptando, você foi criando o que você acha de acordo, o que você não acha de acordo. E aí, dependendo do ambiente que você vem, você pode estar com um olhar diferente do que é relacionamento saudável. Porque você aprendeu daquela forma, mas talvez aquela forma não era boa. E aí você fica perdido nessa dinâmica, porque você ainda não aprendeu a se relacionar com você. E aí você acha que dentro de um relacionamento, eu não vou mais ficar sozinho. Então, aí agora eu vou ter forças para continuar caminhando". O que a gente mais vê é pessoas solitárias e abandonadas dentro de relacionamentos. Porque o outro, ele simplesmente vem ativar em você aquilo que você já tem e não para suprir as suas expectativas. Então seja sincero com você, tenha responsabilidade com você. Esse vídeo hoje, ele é um pouquinho mais, eu falo, mais impactante, porque eu vejo muitas pessoas irresponsáveis se relacionando, e aí gerando frutos dessa relação disfuncional, e aí a gente vê crianças que estão aí tendo que escolher se fica do lado da mamãe ou se fica do lado do papai, tentando fazer a manutenção emocional desses adultos que nem eles mesmos têm. E aí vem essa criança frustrada para a vida adulta. Criança, filhos não sustentam relacionamentos. "Ai, Michele, mas Deus não quer que eu divorcie. O que que vai ser dos meus filhos?". A pergunta é: Deus quer que você fique aí, machucando os seus filhos? Com coisas que você não soube escolher, com coisas que você não soube lidar? Não coloque a sua responsabilidade na conta de Deus e muito menos no peso dos seus filhos. Deus, ele não é a favor de divórcio, com certeza isso está na Bíblia. Só que Deus, ele fala para nós sermos coerentes. Quando você começou esse relacionamento, você orou? Você olhou para suas feridas? Você olhou se o propósito e o caminho daquela pessoa realmente era com os mesmos princípios que você?
E aí agora você quer colocar as suas escolhas na conta de Deus, na conta da papai e da mamãe, porque eu tive que sair daquele ambiente. Não, esse vídeo chegou para você ter consciência, para você saber que você tem uma identidade. E qual é a sua identidade hoje dentro desse relacionamento? Qual é a sua identidade dentro da vida que você está construindo? Existe uma verdade sobre você. E para você se relacionar com o outro, você precisa saber quem você é. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber quais são os seus planejamentos. Porque às vezes vem uma pessoa totalmente aleatória, com outra visão de mundo, e aí você se anula, se abandona, se perde, porque o outro é melhor. Relacionamento não é assim, porque em algum momento isso não vai dar certo, porque você vai começar a se sentir invalidada e o outro vai achar que tem domínio ou que você não se importa, porque tudo é amém. Então, olhe para você com verdade. Não entre em relacionamentos com dependência emocional, não entre em um relacionamento com falta de si, com falta de amor próprio, porque aí você vai se frustrar e o outro não vai conseguir suprir as suas necessidades. Então, Michele, o que que eu faço com tudo isso? É sempre aquela pergunta: quem eu sou sem o outro? Se você sabe quem é você, se você sabe o que você deseja, se você tem ideia, né, do que você deseja dentro desse relacionamento, entra. A pessoa ela é coerente com seus princípios e valores, com as religiões, porque não adianta você ser de uma determinada religião e o outro ser do outro, "Ah, em um momento isso vai dar certo", não, não vai, porque eu já peguei casos em consultório, onde o cônjuge fica bravo porque o filho está indo, e aí a criança fica bagunçada, tadinha, porque ela tem medo de ir com a mãe e desagradar o pai, ela tem medo de ir com o pai e desagradar a mãe, e aí a criança não é obrigada a sustentar isso que vocês não definiram logo no começo. Então, seja responsável, não brinque com o sentimento dos outros, não brinque com os frutos que vocês estão gerando, porque se não parar em você, isso vai continuar. Então esse vídeo chegou para você olhar para si e falar assim: "Todas as dores para em mim. Eu não quero levar para o outro as minhas feridas, eu não quero levar para os meus filhos as minhas feridas, eu quero entrar em relacionamentos estando saudável". "Ah, Michele, mas e agora? Eu já estou nesse relacionamento". Então ótimo, se você já está, que você agora olhe para você com verdade e não tente suprir nele ou nela as suas feridas. Porque quando você muda o seu posicionamento, inconscientemente o outro também muda. Quando você se ama e põe limites, inconscientemente o outro também muda. Sempre começa em você. E a pergunta é: vamos se reencontrar hoje? Responde aqui, como você está dentro do seu relacionamento hoje? Tentando suprir ou entendendo quem você é? Responde aqui nos comentários, porque eu quero entender a sua história. Eu quero olhar para você com verdade e para que você venha viver a plenitude da sua vida, que você venha realmente entender todo o seu potencial e o que você carrega, porque o outro ele só potencializa aquilo que já existe dentro de você. Então, não tenha medo de romper com relacionamentos. Não tenha medo de ficar sozinho, porque ficar sozinha, às vezes você já está dentro de um relacionamento. Então, seja coerente com você, porque quando você vem com todo o seu potencial e você soma com a outra pessoa, aí vocês voam. Mas se não, vocês são um relacionamento desfalcado e isso machuca muito. Então, o seu tempo é precioso, as suas escolhas são preciosas. Então seja responsável. E se esse vídeo falou com você, e se você falou assim: "Michele, hoje eu estou no relacionamento e eu quero olhar para mim, eu quero acessar essa verdade que você fala", aqui na descrição tem o meu link. Para você que veio do YouTube, a primeira sessão ela é totalmente gratuita, então vem se olhar com verdade, venha resplandecer e viver tudo aquilo que você tem para viver, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, lembrando que toda semana tem vídeo aqui no canal para te ajudar a olhar para os seus relacionamentos, para se olhar com verdade e principalmente para você se curar de tudo aquilo que te prende. Então vamos juntos nesse processo. Fico esperando você no próximo vídeo.